Doutor, meu filho gorfa muito. E aí, se identificou? É muito comum eu ouvir essa pergunta no consultório. Então, seja bem-vindo, Mami Papi Curioso. Eu sou o Dr. Gildo e esse é o Pais e Kids. Roda a vinheta. Mas afinal, existe refluxo? É essa pergunta e muitas outras que eu vou responder para você aqui hoje. Então fique até o fim do vídeo que você vai saber tudinho sobre o assunto. A primeira pergunta é: o que é o refluxo? O refluxo nada mais é que a volta do conteúdo do estômago para o esôfago. Então, exemplificando aqui nesse desenho, vamos supor que isso seja o estômago. O conteúdo que está aqui, a comida que está aqui no estômago, acaba voltando um pouquinho para o esôfago. Mas o que acontece também é que existe aqui entre o estômago e o esôfago, que nada mais é que esse caninho que a gente tem aqui na garganta. Entre o estômago e o esôfago, então, existe como se fosse um músculo que impede ou diminui a volta do alimento aqui do estômago para o esôfago. E esse refluxo, vocês têm que saber que acontece em todas as pessoas. Então, todas as vezes que a gente, adulto, come, acaba voltando um pouquinho de comida para o esôfago. Mas isso não é suficiente para a gente vomitar. O que acontece nas crianças é que eles têm ainda esse sistema gastrointestinal ainda não tão bem desenvolvido e acaba voltando, então, mais conteúdo do estômago para o esôfago. Outro fator que contribui com isso é o fato deles ficarem mais deitados e deles mamarem mais frequentemente ou comerem mais frequentemente do que uma pessoa adulta come. Então, isso piora principalmente entre os 2 e 4 meses de vida e tende a melhorar com a idade, principalmente depois do primeiro ano de vida. Mas afinal, isso pode ser considerado normal? É a pergunta que não quer calar. Sim, pode ser considerado normal e, como eu disse, faz parte da maturação da criança. Então, muitas crianças vão vomitar, vão golfar, gorfar, como os pais falam, e não vão precisar de medicação. Menos de 10% dessas crianças precisam tratar com medicamentos. Então, aquela história de que antigamente a gente tratava todo e qualquer tipo de refluxo já caiu por terra. A grande maioria não vai precisar de medicação, justamente pelo fato que eu disse. É uma parte da maturação da criança. Então, você deve estar se perguntando: quando que eu tenho que preocupar? Você tem que preocupar principalmente quando o acompanhamento da criança com o pediatra não vai bem, ou seja, principalmente quando o ganho de peso da criança, o crescimento da criança não está adequado, não está crescendo conforme deveria crescer, conforme aquela curva que a gente acompanha no consultório. Crianças também muito irritadas, sem outra causa aparente, sem cólicas, sem aquela disquesia do lactente que eu já expliquei nesse vídeo que eu vou recomendar aqui para você, também tem que ficar de olho. Conte tudo para o seu pediatra que ele vai saber se isso é uma preocupação, se isso tem que ser investigado e, enfim, vai te acalmar ou fazer o que tem que ser feito. Uma última pergunta que eu recebo muito lá no Instagram é a diferença entre golfada ou gorfada, que os pais falam, e vômito. Não existe uma diferença muito bem estabelecida, mas, em princípios gerais, geralmente a gente chama de golfada aquele retorno do alimento que o bebê faz sem esforço, mais comum nos bebês mais novos mesmo, menores que 4 meses, principalmente depois que mamam. E vômito a gente chama aquela volta de alimento com esforço, que é o mais comum de a gente ver em adulto ou em crianças maiores. Então, depois disso tudo que eu falei para você, eu quero que você coloque na cabeça de uma vez por todas. Se seu filho não tem esses sinais de alerta, ele não precisa tomar medicação para vômito, para refluxo. Então, compartilhe essas informações com quem você acha que tem que saber. Comente aqui para mim se você tem algum problema com seu filho quanto a esse assunto. E tchau, até o próximo!